Queridos irmãos, queridas irmãs, que grande alegria podermos celebrar juntos a solenidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é por nós tão amada. O Papa Pio X, São Pio X, dizia que ela é a maior santa dos tempos modernos. E uma das coisas que eu sempre vejo, quando viajo, quando entro numa igreja, sempre tem uma imagem de Santa Teresinha. Ela é mesmo muito, muito amada. E a pergunta que eu queria colocar hoje, tentar meditar convosco, tentar perceber qual é a razão de tão grande sucesso. Por que é que a missão que Deus confiou a Santa Teresinha teve uma acolhida tão grande da parte do povo de Deus? E queria começar com uma pequena história que aconteceu lá em Portugal, que também aparentemente é banal, mas que nos pode ensinar algo acerca desta grande santa. Foi com não foi com um casal que eu conheço, mas foi com um casal que um padre amigo meu conhece bem. Então, qual foi a cena? A cena foi: o pai estava brincando com os 3 filhos no jardim, e eu não recordo exatamente a idade, mas era um que era bem pequenino, 2 anos, vamos pôr, outro de 5 e outro de 12. E o dia estava bonito, o pai brincando com os filhos, e chegou um momento em que o pai pensou: eu vou fazer uma foto e vou colocar eles em cima do muro. Ideia de pai, não é? Então, pegou um a um, foi colocando os filhos em cima do muro, e estava tirando a foto. Nesse momento vem a mãe, e mãe ficou brava. Mãe ficou: mas o que você está fazendo? Você está louco? As crianças podem cair, parte a perna, que ideia, você não? Bom, já pegou ali um sermão. E então o marido, que era um santo e bom marido, tirou as crianças do muro, chegou lá e disse para o mais pequenino, para o de 2 anos, vou inventar os nomes que eu não sei, né? Francisco, se joga. E ele se jogou direto no colo do pai, saltou do muro sem hesitação. 2 aninhos. Depois chegou ao filho de 5 anos: meu filho, se atire, que já tinha visto o irmão. E ele disse: pai, mas você tem a certeza que você me pega? Claro, filho, e se jogou. E quando chegou ao terceiro, ao filho de 12 anos, ele disse: pai, eu deixo sozinho. Por que é importante essa atitude? Nós acabamos de escutar no Evangelho: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É neste sentido que devemos ser pequeninos, no sentido da confiança. E às vezes a idade, a gente começa pensando, e isso nos complica a nossa confiança em Deus. Às vezes os anos não ajudam. A criança de 2 anos não hesitou, se jogou. Às vezes nós tem a mãe com a criança no colo, vem o pai e ele já se joga sem hesitar. Então, Santa Teresinha nos recorda isto, nos recorda que a nossa relação com Deus se deve fundar nestas virtudes, nessas atitudes tão fundamentais.
Ela é a grande doutora do abandono, da confiança, da humildade e da pequena via. A criança de 2 anos não consegue fazer grandes coisas, mas um beijo dela enche o coração do pai, enche o coração da mãe. Então, fazer pequenas coisas, coisas banais, poderíamos dizer, mas animadas por um grande amor. Então essas são as verdades que Teresinha nos recorda. E eu penso que isso ajuda-nos a perceber um pouquinho já do porquê do sucesso dela. Porque todos nós experimentamos esta nossa, no fundo, incapacidade de fazer grandes coisas. Santa Teresinha narra tudo isso. O problema era quando nós pegamos os livros de alguns santos. Eu penso que aqui a culpa também está nos próprios autores. Às vezes quem faz uma vida de um santo acaba exagerando, ou pelo menos se focando, sobretudo, naqueles aspectos mais heróicos. E é verdade que a santidade é algo de heróico. Mas o perigo desses livros, feitos com muito boa intenção, é tornar a santidade muito longe da nossa vida, muito inacessível. E Teresa recorda uma grande verdade teológica que às vezes a gente tende um pouco a esquecer, que a santidade é sobretudo obra de Deus. Não é uma conquista humana, não é algo que eu consigo. Ela no fundo constata aquilo que todos nós constatamos, que nós temos um grande desejo de perfeição, de grandeza, de céu. É a imagem da águia, né? Eu quero voar como a águia, mas ao mesmo tempo eu olho para mim e reconheço que esse desejo não corresponde às minhas reais capacidades. Eu tenho desejo de algo para o qual, pelas minhas próprias forças, eu sou incapaz. Isso poderia gerar uma grande, digamos que, frustração, até problema mental, não é? Eu desejo profundamente algo, voar como a águia, mas águia não sou. Então, e ela nos recorda, sempre com o Evangelho, que esse desejo vem de Deus, e quem me vai fazer voar como a águia é Ele próprio. Por isso eu tenho simplesmente que me abandonar nas suas mãos, tenho que confiar. A imagem do elevador, né? Tão bonita. Você não precisa subir pelas escadas. Entre no elevador. E esta é a grande boa notícia. Alguém podia perguntar: padre, e por que é que eu desejo voar como a águia e sou incapaz de realizar? Por causa do pecado. O pecado original deixou a nossa natureza ferida. E essas consequências do pecado nos tornam, como eu digo, muito pequenos, muito incapazes de fazer o bem e evitar o mal. A Igreja ensina isto solenemente no Concílio Vaticano II, no Catecismo da Igreja Católica. Não é possível fazer sempre o bem e evitar sempre o mal sem a graça de Deus. A gente esquece essas coisas fundamentais. Às vezes a gente, até no modo de falar, sem má intenção, mas nós
às vezes esperamos que os outros façam o bem e evitem o mal, como se fossem capazes, sem a graça de Deus. Faça isso, não faça isso. Certo, temos que educar, mas é muito importante perceber que só vai ser possível fazer sempre o bem e evitar sempre o mal se eu me unir a Deus. Portanto, o primeiro passo não é o seu esforço pessoal, é deixar-se salvar por Deus, é deixar-se abraçar por o elevador. Ela dizia, são os braços de Jesus. Então, se você quer voar como a águia, a primeira coisa é perguntar, onde está o elevador? Essa é a grande pergunta. Então ela nos recentra, como eu dizia, nestas verdades que são o Evangelho. Não é algo de novo, é simplesmente algo que às vezes com o passar dos séculos nós acabamos esquecendo um pouquinho. Como eu dizia, a nossa santificação é sobretudo obra de Deus. Deus é o protagonista principal da sua santificação. E por isso o grande esforço nosso tem que ser abrir-nos à graça de Deus. E Deus fará quase tudo. Tem também uma tentação no extremo oposto, que é dizer, oh, que legal, Deus vai fazer tudo. Vou sentar aqui bem sentadinho, que legal, e não vou fazer nada. Deus vai fazer tudo, certo? Então, isso seria também uma atitude errada, que nós não vemos em Teresinha. É necessário colaborar, cooperar com a graça de Deus. Até nas coisas, né? Até nas imagens que ela dá, né? Se você quer entrar no elevador, você tem que carregar no botão, você tem que entrar no elevador, você tem que carregar no botão outra vez. Ou seja, Deus se dá a nós, mas esse encher-nos da sua graça requer a nossa disposição de coração, que na prática é a conversão, o renunciar ao pecado, a contrição. Sem contrição a graça não entra no nosso coração. E ao mesmo tempo depois deixar-se levar por este amor. Então a nossa colaboração é necessária, mas é insuficiente. Esse é o importante, que Teresinha nos recorda que por mais boa vontade que você tenha, se não tem a graça de Deus, nada vai mudar. Se tiver a graça de Deus, mas sem a sua disponibilidade, sem a sua cooperação, sem a sua abertura a esta graça, também nada vai mudar. É o conceito de dureza de coração na Bíblia. Os profetas sempre falam, Jesus, né, ficou triste pela dureza daqueles corações. Um coração duro não deixa Deus atuar. Então, Teresinha é grande mestra nestas disposições que são necessárias para que a graça de Deus dê muito fruto na nossa vida. E aí ela é uma grande mestra. Nós deveríamos ter muito cuidado com aquelas coisas que são essenciais para que a graça de Deus dê fruto na nossa vida. E quais são? São a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. É a confiança. É o abandono. E depois este amor, esta graça derramada nos nossos corações nos permite amá-lo de volta em tudo. Outra verdade que ela é muito bonito, porque ela intui esta verdade, que eu saiba, até hoje ela não leu grandes teólogos, embora eles já tivessem dito isto, que a intensidade do amor não está ligada tanto à grandeza da obra exterior, digamos assim, mas à intensidade do ato de amor. Vou dar um exemplo assim mais
forte, mas imaginem que alguém que faz uma obra que parece um grande sacrifício por Deus, uma boa peregrinação de penitência até ao santuário não sei onde, que demora uma semana andando a pé. Ou alternativa B, eu vou fazer a sopa para os meus filhos. Então parecem dois atos, um muito meritório e outro muito sem graça, né? Então Teresinha nos recorda que aquilo que dá valor às nossas ações é o amor, estamos todos de acordo, e a intensidade do ato de amor é que dá a grandeza à obra. Ou seja, se eu fosse naquela peregrinação com pouco amor a Deus, pois aquilo que externamente parecia uma grande obra, no fundo, na realidade, não é tão grande assim. Infelizmente, às vezes nas nossas obras se mistura o nosso amor próprio desordenado. Às vezes a gente começa com boa intenção e tem uma erva daninha que se chama amor próprio desordenado, que nasce e às vezes é contemporânea à boa intenção. Eu faço por Deus, mas eu começo também procurando-me a mim mesmo, né? Vou na peregrinação, estou tirando lá foto, postando no Instagram e pedindo aplauso ao mundo. Então isso tira muito do mérito das nossas boas obras. Por isso os teólogos sempre diziam que as nossas boas obras às vezes são, no fundo, manchadas por este amor próprio desordenado. Se não for totalmente desordenado, ainda tem mérito, mas tem menos. E pelo contrário, se você fizer uma obra aparentemente muito simples, mas for com essa pureza de intenção, é por ti, Senhor, porque te amo. E se esse ato for intenso, se esse ato de amor for intenso, o valor dessa obra aos olhos de Deus é maior. E isto é mais um motivo pelo qual nós não devemos julgar. Só Deus conhece os corações. Quem é mais santo? Só Deus conhece a intensidade dos atos de amor que fazemos. E nós, humanos, temos muito essa tendência de avaliar as coisas pela obra externa. Padre Duarte, você é um santinho. Será? Nem eu sei. Como diz Paulo, quem me julga é o Senhor. E às vezes nós usamos este não julgueis só para o mal, para o não julgar mal. Mas Jesus não disse que é só para o mal. Não julgueis. Significa que só Deus conhece os nossos corações e o nosso verdadeiro amor. Então, com o que dissemos, já podemos um pouco chegar à conclusão. Por que Santa Teresinha é tão amada? Eu penso que a resposta é porque ela nos recorda o Evangelho na sua pureza, com uma linguagem muito acessível, muito fácil, e nos propõe uma via de santificação que é muito acessível a todos. Ou seja, não precisa de fazer peregrinação de uma semana, basta aproveitar a sopa. E todo mundo tem que fazer a sopa, todo mundo, né? Ou seja, todos nós temos as nossas obrigações familiares, profissionais, que normalmente são coisas que todo mundo faz. E então o mérito dela é nos recordar que fique tranquilo, não precisa fazer coisas estranhas, precisa colocar um amor extraordinário nas coisas ordinárias. Eita,
Eita, que boa notícia! Eu penso que esse é o sucesso de que ela conquistou o coração do povo de Deus. Ela lembrou a todos que Deus nos quer santos, que esse desejo de santidade vem dele. Nós somos fracos, somos incapazes de realizar esse voar de águia, mas Deus fará essa obra em nós, se nós o amarmos nas tarefas simples de cada dia, e que a grandeza da santidade depende desta intensidade do amor, e não da obra em si. Eita! Não tem desculpa. Você pode fazer o que fizer, só o pecado é que é incompatível com esta via de santificação, com a pequena via, só o pecado. Eu só faço, eu cuido, não sei de quê, né? Eu pego o lixo, a coisa mais banal, feita por amor, me santifica, me une a Deus, me faz voar. Apesar de ser um passarinho, com os braços de Jesus, eu posso voar, como as águias. Tem outra imagem que eu penso que se aplica muito bem a esta experiência da própria incapacidade, que eu penso que às vezes, como eu dizia, na vida de muitos santos, a gente lê o livro e a conclusão que nos vem é como eles eram fortes. Então, Santa Teresinha escolhe outra estrada, como eu sou fraca. E isso é mais uma das coisas que nos ajuda, porque nós olhamos para nós e dizemos: eita, como eu sou fraco. Se formos honestos, tem gente que se pensa forte, porque está enxergando mal. Então, esta experiência da própria fraqueza, vamos dizer assim, da própria miséria, ela não diz que não é apenas digamos, uma constatação. Ela diz que é uma oportunidade de santificação. Ela diz que no fundo, dito de um modo simples, eu estou doente, preciso de um médico. Dito teologicamente, eu sou pecador, preciso de um Salvador. Se você fosse muito forte, se você não estivesse doente, precisava de médico? Não. Então, ela não tem nenhum pudor, digamos assim, em reconhecer a sua fraqueza, a sua incapacidade, a sua miséria, porque essa é a condição necessária para ser salvo. Se você já é bom, você não precisa de Jesus. Mas se eu sou pecador, se eu estou doente, eu preciso de médico e de remédio. Só os doentes precisam de médico. Então ela percebeu isso. E Paulo também, quando sou fraco, é que sou forte. Então ela não está ensinando nada de novo, apenas que nós acabamos esquecendo às vezes essas verdades. É uma boa notícia para todos nós. Por quê? Porque você também é fraco e eu também. E quando nós percebemos que a nossa fraqueza não nos impede, pelo contrário, é a condição pela qual Jesus veio. Ele veio como médico porque você estava doente. E a gente na Páscoa reza: ó feliz culpa que nos fez merecer tão grande Redentor. Então ela relembra todas essas verdades, como eu dizia, que sempre estiveram, que a igreja sempre anunciou, mas que, como eu digo, às vezes nós acabamos esquecendo um pouco. Então não nos cansemos de recorrer a esta grande santa que Deus nos deu, e no fundo de pedir a Deus a graça de verdadeiramente viver estas disposições que abrem o nosso coração
a receber a salvação que Deus nos quer dar no seu Filho Jesus. Que assim seja.